Bom dia, pessoal. Vou chamar a Adriana aqui para a gente começar a live de hoje sobre o olhar da fetoterapia para crianças com deficiência. Então vou ver só rapidinho se a Adriana já está pronta para a gente começar. Como é que tá aí a conexão? Se dá para ouvir direito? Eu tô num lugar que a conexão tá meio boa. Obrigada, Clá. Obrigada por responder. Olha só. Deixa eu incluir aqui. E aí, gente, como é que vocês estão? Enquanto a Adriana não entra aqui, como é que vocês estão em casa? Tem alguém que tá aqui junto com a gente que tem criança com deficiência em casa? Me contem um pouquinho também, podem colocar perguntas, tá? A gente vai começar conversando com a Adriana, mas também eu posso passar para ela as perguntas. E acho que é importante a gente ter uma troca, que o objetivo é exatamente esse. A gente tá em conexão, tá se apoiando. Tô esperando aqui ela entrar. Tá travando um pouquinho, né? Manuela tá falando que tem uma jovem. Qual idade, Manuela? Se você puder contar pra gente. O som tá melhor agora? 20 anos. Tá bom. Obrigada por responder. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Um minuto, pessoal. Vou esperar aqui enquanto a Adriana ainda não entra. Agora ela entrou. Pronto. Oi, Dri, bem-vinda. Solicita aqui pra gente compartilhar. Pronto. Vamos ver se vai melhorar. Acho que não, acho que não é o fone, não. Oi, Dri. Oi, Bom lindeza! Que dia. fundo mais Que bom. lindo! Tô aqui agora num cantinho Um especial. cantinho verde. Ai, que bom. Vocês estão ouvindo bem? Eu tava antes testando aqui o som, porque Tá, parece que o meu som tá meio ruim. Mas eu queria só testar agora que você entrou se continua ruim. tá, Clarissa, que eu tá te aí, que eu ouço sei que bem. tá ouvindo. Foi, né? Obrigada, Clá. Clá tá sendo nosso ponto aqui. Então vamos começar. Dri, querida amiga, obrigada por estar junto. Que Fico delícia. muito feliz da gente poder continuar trabalhando juntas, mesmo que desse jeito aqui online, que é o que a gente tem agora, né, como possibilidade. Verdade. Vou apresentar um pouquinho para vocês, mas você também se complementa, está Tá, presente também. Mas a Adriana, ela é fonoaudióloga, ela também tem pós-graduação em Educação e Inclusão, e ela é uma profissional que trabalha já há mais de 15 anos com crianças com deficiência. Ela tem também uma formação no DIR, que ela vai contar um pouco for time, que ela trabalhou e aprendeu em relação a essa metodologia nos Estados Unidos. Além dela ser a pessoa que traduziu o livro da disciplina positiva para crianças com deficiência para o português, que é um livro maravilhoso. A Manuela, que está aqui ouvindo a gente, que tem uma filha de 20 anos com deficiência, não sei se conhece, super indico. E a gente pode falar mais um pouquinho também. Uhum. E eu sou uma das diretoras e fundadoras do Espaço Cria, que é uma escola que olha para essa singularidade de cada criança, né, para nossas eficiências e deficiências. E lá no CRIA a gente tem crianças com síndrome de Down, autismo e também alguns outros transtornos de desenvolvimento que não têm um diagnóstico fechado. Mas a Adriana tem feito um trabalho de parceria com a gente, espero que daqui para frente só cresça. Então, eu acho que hoje é um dia para a gente também trocar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a visão da fetoterapia, que é esse trabalho que Uhum. você criou, que tem tudo a ver com você. A Adriana é uma pessoa que transborda amor. Então, vou deixar um pouquinho com vocês, essa pessoa maravilhosa, para a gente trocar.
Ai, que linda! Gratidão, Mari, pelo convite de estar aqui e pela apresentação cheia de afeto, porque você também é uma pessoa super afetada e que afeta, né? Tem um trabalho no CRIA que eu admiro muito e pude conhecer mais presencialmente no final do ano passado, né? Quando a gente fez as reuniões de equipe juntas e tudo, foi muito bom poder ver que a minha mensagem, né, de trabalho, de relação com as crianças e famílias através do afeto já era uma coisa que acontece no CRIA todos os dias, né? E o espaço físico é lindo, parece um oásis aqui no Rio de Janeiro, é uma delícia e o espaço humano é ainda mais incrível, porque me conectei bastante com várias pessoas da equipe, né? Vários profissionais, e com você foi empatia e química automática, né? E queria Então, agradecer também a Orjana, nossa amiga, isso! que também nos conectou. E Nossa Thaís ponte. Branco. Isso Thaís foi aí. nossa ponte, mas a Orjana também incrementou aqui nossa conexão. Então me conta, Adri, o que que é a fetoterapia? Como é que é teu trabalho? Certo, vamos falar então. Hoje a gente se propôs a falar de um olhar, né, de afeto para as pessoas, das crianças com deficiência. E é a proposta minha há 15 anos. Eu me formei em 2004 na UFRJ como fonoaudióloga e já comecei a trabalhar com crianças autistas porque eu conheci o John Lennon, um paciente incrível que eu tive, meu primeiro grande mestre na UFRJ, no ambulatório. E aí já me intriguei, já quis estudar mais o autismo, porque a gente tem muito pouco na tive uma disciplina de saúde mental curtinha. E aí, na prática mesmo, é que eu pude atuar com eles e ver como é que eu podia ajudar, né? Eu acho que a conexão tá um pouco ruim, né? A minha conexão tá um pouco ruim, mas eu acredito que a gente, se ficar ruim, a gente volta. A gente cai e Tá, volta. a gente cai e volta, combinado. Então, eu fui trabalhar com mediação escolar dentro de escola regular com crianças autistas, assim que me formei em 2004. E aí senti a necessidade de fazer a pós-graduação em educação, porque eu falei, gente, saúde, que é a minha área original, precisa conversar com educação. Não tem como a gente Uhum. olhar essa pessoa que chega no nosso consultório como uma boca e um pescoço, né? Uma cabeça, nós fonoaudiólogos. Eu não vou conseguir fala se eu não olhar essa criança integralmente, não olhar para a família e tal. E aí, namorando a educação, fiquei encantada, falei, gente, tudo a ver olhar esse indivíduo mais integralmente. Mas aí aconteceu o DIR na minha vida, que foi a oportunidade de ir aos Estados Unidos acompanhando uma família que tem um filho autista, um casal, e eles foram fazer um tratamento lá por 3 semanas num instituto chamado Star Center, que trabalha com DIR. E aí eu me ofereci para ir e foi um momento muito único, porque eu pude acompanhar o tratamento no DIR por 3 semanas e morar com essa família por 3 semanas, né? Ir a supermercado, pracinha, shopping, dormir, acordar. Então, assim, eu convivi com o autismo de uma forma muito mais intensa do que eu imaginava, né? E foi muito rico para mim, foi um aprendizado único, sou muito grata a essa experiência. E lá no Odri, e o que que DIR, é o DIR? O que que é o DIR? isso, Só eu porque a gente vi já sabe. que não precisava falar português, inglês, enfim, não era a língua, né, que importava, porque a linguagem do afeto era a primeira falada, era o vínculo afetivo, era a base do trabalho antes de trabalhar o desenvolvimento verbal, enfim, da criança em si, específica. E é um modelo de trabalho que surgiu nos anos 70, mais ou menos, nos Estados Unidos, construído por Stanley Greenspan e Serena Wilder. Ele psiquiatra, ela psicóloga, eles compilaram o construto teórico de maneira a botar um olhar para o desenvolvimento infantil diferente, né, em contraponto ao que existia na época, que era só o comportamental. Então, o olhar para o desenvolvimento infantil era comportamental. A gente olhava o Uhum. comportamento da criança e atuava em cima daquele comportamento. O Stanley Greenspan e a Serena, eles propuseram a gente olhar um pouco mais fundo. Tá, eu tô vendo o comportamento, mas o que está causando esse comportamento? Então, a gente sempre precisa da fé para fazer esse conhecimento da criança mais a fundo.
Porque a gente só tem como saber dessa criança através das pessoas que conhecem ela desde sempre, né? Esse filho é da Uhum. família. Então, uma abordagem que ela é mais nova que o comportamental, ela tem menos comprovação científica, né? Menos estudos ainda estruturados. Porém, ela já tem muita comprovação afetiva, como eu sempre digo, né? Tem muita evidência afetiva, tem muita evidência clínica. Então, a gente já consegue ver os benefícios de uma abordagem um pouco mais sistêmica, um pouco mais profunda do que um Integral. comportamental integral para as crianças. Não só autistas, o DIR ele é um modelo é uma filosofia de vida que ele fala sobre os relacionamentos humanos. Então, tem muito a ver com a apresentação que você fez, né, da minha jornada profissional, ter começado com o DIR Floor Time, depois da fonoaudiologia, depois uma pós em educação, mas comecei a olhar mais amplo para o desenvolvimento infantil e humano através do DIR. E aí eu fui estudar também a disciplina positiva, onde eu cheguei na tradução desse livro, enfim, tem toda uma história envolvida, porque as crianças que chegam na clínica e chegam na escola, elas são crianças. Então, claro que a gente tem o nosso objetivo pedagógico, a gente tem o nosso objetivo de tratamento, né, para patologia, mas a gente tem que olhar essa criança enquanto criança. Então, ela tem crise e birra de criança, ela tem exigência de atenção, de disputa de poder, de tudo De igual criança, autoafirmação. de autoafirmação, igual uma criança, todas as crianças têm. Então, a gente olhar para o diagnóstico um pouco mais fundo faz essa nossa abertura de mente, de pensamento, de alma mesmo para essas pessoas de forma mais integral. Então, o DR Floor Time, ele fez essa primeira abertura, foi a primeira lente que eu botei diferente para quando eu botei as famílias dentro da sala de terapia, né? Porque aí eles não trabalham com a família, com a criança sem a família, né? A gente precisa capacitar essa família a estar melhor com o filho do que a gente mesmo, inclusive, né? Porque eles são o vínculo principal e tudo. E aí é um desafio muito grande botar a família dentro da sala. E assim como vocês também vivem na filosofia do CRIA, a coisa compartilhada, né? Envolver a família no processo da criança, ele é desafiador, né? Porque a Sim. família tem as próprias expectativas, a gente tem os próprios objetivos, e aí casar isso de uma forma que faça significado para os dois lados é sempre muito desafiador. Mas é muito lindo quando a gente consegue, né? Quando as famílias que estão no CRIA entendem a filosofia, estão lá no mesmo objetivo, tudo faz significado para elas. Assim como eu tenho as famílias dentro da sala de atendimento ou num atendimento online, que agora está mais do que nunca sendo necessário, mas eu já faço há alguns anos, envolvida no processo. Então, para todo mundo, aquela teoria, aquele construto teórico está fazendo sentido na prática, porque eu estou pegando uma Sim. ideia aqui, uma ferramenta, eu estou fazendo uso, eu estou testando no meu dia a dia e eu estou tendo outras respostas com o meu filho, né, com a criança. Então, essa é a ideia do afetoterapia, sabe, Mari? Que a gente se faça muito uso dos estudos, que a gente sempre esteja baseado em ciência, em estudo mesmo, em teorias né, que tem anos aí de bagagem, que tem comprovação, mas que a gente nunca deixe que essas teorias não passem por nós. Ela precisa passar por nós. A gente tem que ser o agente dessas teorias. Então, ela não vai ser só o que o Stanley Greenspan, a Serena Wilder, a Jane Nelson, da disciplina positiva, estudaram e colocaram. Ela vai ser a gente transmitindo essa teoria. Então, por isso que eu falo que a gente tem que conhecer o nosso próprio afeto, para que o nosso afeto afete aquela pessoa que a gente encontrou. Porque a mesma pessoa pode ler esse livro, decorar, fazer apresentação, fazer o que quiser com esse livro. Mas ela vai ser única em como ela oferece, né, esse conteúdo, essa teoria. Assim como a gente é único no nosso trabalho. Então, a gente se apropriar da gente mesmo, né, ter autoconfiança, ter
responsabilidade, principalmente, com o que a gente está fazendo, a gente consegue afetar de forma positiva as pessoas que a gente encontra no nosso caminho. Então, todas essas filosofias que eu estudei até hoje são todas filosofias, são todas abordagens de tratamento ou de desenvolvimento infantil ou pedagógicas, enfim, que oferecem um estudo teórico, mas que tem espaço de diálogo para que o indivíduo tenha o seu valor nessa execução, né, das ferramentas oferecidas. Sim, não é simplesmente aplicar, né, uma metodologia, aplicar uma ferramenta, né? Entender o que daquele ser humano ali, né, o que daquela pessoa eu posso olhar, eu posso valorizar, eu posso extrair o melhor. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre a prática do trabalho mesmo, da fetoterapia, né? Como é que é esse olhar, primeiro para esse nome, né, Dri, que você sempre me fala, vamos falar de crianças com deficiência. Então vamos honrar esse nome. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Ah, ótimo. E isso é muito importante falar, né, Mari? Porque eu ainda acho que existe um mito muito grande, negativo, né? Uma resistência negativa ao nome crianças com deficiência, que eu super entendo, né? Acho válida, acho legítima essa preocupação, essa questão, né? Mas eu acho que ela é bem cultural mesmo, ela é bem de uma influência da história, né? Da nossa resistência ao nome deficiência. Mas eu ouvi de uma que o contrário de eficiência é ineficiência, não é deficiência, né? As pessoas deficientes, com deficiência, elas não são ineficientes. Elas têm eficiência em milhões de outras características, mas em algumas elas têm deficiência, elas têm uma dificuldade, um déficit. Então, fazer as pazes com a palavra deficiência é muito importante, porque foi uma palavra, né, foi um nome, foi um termo cunhado numa conferência internacional, mundial, onde tinham pessoas com deficiência representando outras pessoas com deficiência, que criaram esse nome com o objetivo de construir direitos, né? De acesso aos direitos, na verdade. Porque se tem um nome comum, ninguém fica de fora. Então, eu não preciso, a cada lei, a cada coisa que eu construí de acesso às pessoas, eu não preciso colocar a lista de diagnósticos. Eu não preciso colocar que aquela lei é para autista, síndrome de Down, síndrome tal, 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 tal. Eu não preciso, porque se eu fizer isso, eu vou sempre deixar alguém de fora. Se eu coloco crianças com deficiência, pessoas com deficiência, eu estou englobando todas as pessoas que têm uma deficiência comprovada por laudo. Claro, tem que fazer o processo, mas que tem uma deficiência que precisa de algum ajuste, de alguma adaptação para estar no mundo de uma forma mais potente, né? Perfeito. Então, e isso é fato, né? Elas precisam de adaptações e ajustes para estar no mundo de uma forma mais integrada, receber as informações e poder se expressar de uma forma mais completa. Elas precisam de adaptação e ajuste. Isso ninguém nega, né? Faz parte dos direitos. Mas para conseguir esses direitos, para conseguir que o mundo esteja mais, né, organizado e adaptado para elas, elas precisam de um nome comum. Então, a ideia desse nome foi construída a partir disso, de uma desconstrução com a rejeição ao nome deficiência, que não é ineficiência, é deficiência. E é muito bom a gente pensar isso, porque, Mari, tem gente que deixa de comprar esse livro por causa do nome. Tem gente que deixa de fazer os workshops que eu ofereço quando eu coloco o nome Crianças com Deficiência. Deixam de acessar conteúdos muito importantes, não só meus, Pelo não só desse livro. Pelo preconceito, né? Pelo preconceito do nome com deficiência. Né? Então, mas tadinho do meu filho, eu vou falar que ele tem deficiência, eu vou estar colocando ele como menos. Não, você vai estar colocando ele como uma pessoa que realmente precisa de ajuste e adaptação para estar no mundo, para melhorar a qualidade de vida dele, né? Perfeito. E aí isso muda tudo, quando a gente faz as pazes, né, com esse... Quando a gente aceita, né, a realidade e lida com ela. Odri, e aí conta um pouquinho pra gente, então, como é que é esse trabalho da fetoterapia
E eu também Tá. vi uma pergunta aqui, que é uma pergunta se a disciplina positiva é comprovada cientificamente para o trabalho com crianças com deficiência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da prática desses trabalhos. Tá. E acho muito legal, Mari, assim, o gostoso da gente ter live com comentários é isso, né? A gente vê que realmente é uma preocupação das pessoas, né? E como eu falei, e acho mesmo, é uma preocupação legítima que as coisas sejam comprovadas cientificamente. Não tem nenhum mal nisso. Mas o que a Foi a gente tem Solange que sempre... perguntou. Obrigada, Solange, por trazer isso pra gente. O que a gente tem sempre que pensar, amores? O que torna um estudo científico comprovado cientificamente, né? O que faz esse cunho, o que traz esse carimbo, né? Essa Chancela. validação. Isso, essa chancela, essa validação de que um curso é comprovado cientificamente. Ter um N né, numeroso, assim, um número de pessoas que já usaram essa abordagem e tem resposta, né? Isso realmente precisa ser registrado em artigos científicos, em estudos mesmo, né? Isso ainda na disciplina positiva, assim como no Day for Time, está sendo construído, está em desenvolvimento também, por ser algo ainda novo comparado a outros estudos que já têm essa caminhada mais fortalecida, né? O que a gente tem Uhum. bastante, Solange e todos que estão com a gente, é comprovação afetiva, como eu digo sempre. A comprovação clínica é a gente testar e ver que tem resposta na nossa vida. Quanto mais pessoas forem para academia, fazerem mestrado, doutorados, né, e publicarem estudos com a sua prática, mais isso vai estar cientificamente validado, né? Mas o que acho mais importante que isso, e de verdade, sem medo de ser leviana, é o que eu acho mesmo mais importante para minha vida e minha prática, e é o que eu falo na afetoterapia. Mais importante é que faça sentido e significado para a sua própria vida. Mais do que esse estudo tem comprovação científica, tem show, vou testar, vou começar pelos que têm comprovação científica, faça isso. Mas vai direto onde aquela leitura faz vibrar seu coração aqui dentro. Faz nossa, Sim. isso faz tanto sentido para mim. Nossa, isso aqui eu quero tentar amanhã com meu filho, porque eu acho que isso vai construir uma relação respeitosa com ele. Nossa, isso aqui para mim, sabe? É isso que você tem que buscar, assim, para mim, primeiro. E aí, que show que isso encontre uma validação científica e você fale, nossa, para mais pessoas além de mim, isso faz sentido. Sabe? Então, para mim, uma Sim. uma validação científica, uma comprovação científica é quando você fala assim, nossa, que sensacional, isso que faz sentido para mim na minha casa, na minha vida, na minha escola, faz sentido para muitas outras pessoas, um N gigante, sabe? Sim. Então, Sim. então a Solange falou alguma coisa aqui, olha, eu tenho usado e sei que tem efeito mesmo. Pior que bate de frente com aba, com punições e esforços. Sim, e reforços, né? Provavelmente. Só pode só Dri repetir o nome do livro, que a Karine Posso. perdeu aqui essa parte? Olha, é o Disciplina Disciplina Positiva positiva para para crianças com crianças com deficiência. E a gente pode até botar a foto dele depois, né, Mari? Nos Pode. stories e tudo. Eu mando uma Vamos, foto que eu tenho vamos. E dele depois você me bonitinho. passa também o nome É, dos criadores do Dear for Time, que depois eu também divulgo. sim, e tem um livro em português deles também, que não tá aqui comigo, mas eu boto também, que vale super a pena. São poucos em português, Bacana. mas vale super a pena, que é bacana de estudar também. Porque vocês vão ver Sim. que é outra coisa que vale falar, assim como a Solange entrou também com esse tema, né? Sim, precisamos fazer pesquisa, precisamos publicar. Eu, inclusive, estou falando para mim mesma, né? Que estou aqui numa comprovação pessoal e diária de que é real, existe resposta muito positiva com esse trabalho, mas não paro para publicar nunca, porque fico na prática, né? Mas sim, a gente precisa, ajuda nós. Sim. E ela falou em relação ao ABA, né? Que é a principal teoria comportamental, inclusive aqui tem mais comprovação científica, né, da eficácia publicada, e que realmente é contraponto, sabe? Não tem um diálogo Uhum. direto com a
A disciplina positiva, não. E tanto que o Floor Time, ele é citado nesse livro, que foi outra coisa que, quando eu comecei a traduzir, falei, meu Deus, olha os caminhos se encontrando, né? Olha a minha vida, assim, pá, fazendo um sentido real e lindo, sabe? Incrível. Porque ele cita como uma abordagem que faz sentido, que dialoga diretamente com a disciplina positiva no tratamento de crianças autistas, principalmente, é o que ele fala, mas tem também nas outras patologias que ele cita, porque é um livro, amores, que é contado através de histórias. Então, tem autismo, tem síndrome de Down, tem deficiência intelectual, auditiva, deficiência visual, atraso de desenvolvimento, síndrome alcoólico-fetal. Tem muita patologia citada aqui como exemplo. E você conhece as pessoas. Então, os autistas são a Hannah, o Jamie, o Rick, o Benji. Síndrome de Down temos... Não lembro quem é o síndrome de Down agora de cara. Eu acho que é o Rick, o síndrome de Down. Então, assim, você vai se encantando com as histórias, conhecendo as pessoas. E tá todo mundo aqui. Tem escola, tem profissional de saúde, tem a família, tem todo mundo. Então, que eu tava falando da disciplina positiva e o DR. Então, assim, as linhas desenvolvimentista, sociointeracionistas, são as que dialogam com a disciplina positiva, porque a gente não trabalha com reforço, recompensas e punições, tá? Essas linhas comportamentais, elas trabalham ainda com recompensa. E aí a gente não dialoga por causa disso. A recompensa a gente vê como algo de fora para dentro. A criança querendo agradar o outro lá fora, obediência para o outro lá fora, não é para ela mesma. Ela não está entendendo, nem participando, nem sendo envolvida no processo de aprendizagem. Então, a gente não trabalha por esse caminho. A gente trabalha de dentro para fora. A própria criança entendendo, fazendo sentido para ela o que a gente está oferecendo, né, de aprendizagem, e ela mesma aprendendo, autônoma, protagonista, ela mesma sendo autora, né? da própria história. Coautora, né? Porque Coautora com a gente. é um trabalho junto. Isso tem muito a ver com o nosso trabalho no CRIA, né? Que a gente traz muito Tudo a esse ver. espaço para a criança poder se expressar e poder se desenvolver a partir dessa concepção de quem eu sou, como é que eu quero agir, como é que eu me comporto, o que faz sentido para mim, eu em relação com o outro, né? Eu nesse Isso mundo aí. de relações. E aí eu queria, Adri, que você me contasse um pouco sobre esse trabalho da fetoterapia mesmo. Como é que é seu trabalho? Chega uma criança no seu consultório, na clínica, qual é esse olhar, né, da fetoterapia para a criança? Ótimo, obrigada, querida. Então, tá vendo que eu vou falando das abordagens todas, né? E com muita paixão. Elas fazem todas muito sentido para mim. Inclusive a última que eu fui estudar. A Manuela, desculpa te interromper, amiga. Não, diga. A Manuela tá contando aqui que a Ju, que é uma irmã filha dela, ela tem SAF e ela tá ouvindo a gente. Então, bacana que a gente também pode trocar aí com quem vive na prática, né? Sim, que A maravilhosa. É a síndrome alcoólico-fetal, né? Que eu disse que ela também está citada aqui no livro. E eles descrevem muito a característica da criança com essa síndrome e muito das estratégias. É a Natália no livro. E muito das estratégias que a disciplina positiva oferece como ferramentas de conexão com essa criança, apesar da patologia dela, apesar da dificuldade que ela tem, da deficiência que ela tem para processar, né, o mundo como ele está acontecendo. Então, são muitas orientações bonitas que falam sobre isso, como a gente ser ponte, né, para chegar nessa criança, para que ela se sinta bem, apesar da deficiência que ela tem, porque ela tem consciência da deficiência, né? Então a gente precisa cuidar dessa autoestima da criança. Ela precisa estar bem durante os processos de aprendizagem para ela contribuir de forma espontânea, de dentro para fora. Não, essa pessoa me envolve, essa pessoa quer o melhor de mim, essa pessoa sabe que eu sou capaz. Eu acho que o mais bonito é a mensagem de passar para a criança, né, ou jovem que a gente trabalha, que é: você é capaz, eu estou vendo a sua deficiência, eu vou te ajudar com o que você precisa de ferramenta,
né, para o mundo, para estar aqui no mundo de uma forma melhor, para melhorar a sua qualidade de vida, mas eu sei que você já é capaz. Então, obrigada, Manuela, por estar aqui. A Ju E a Ju, também. Ai, que coisa mais linda ter vocês, porque é por vocês, né, que a gente se desenvolve tanto, se evolui tanto como pessoa. Porque, na verdade, amores, a ideia de todas as filosofias que eu trabalho, e aí já vou entrar na afetoterapia em si, eu construí ele nasceu realmente do meu olhar para a diversidade humana com afeto. Eu não consigo olhar para ninguém pensando que a pessoa é menos que eu em qualquer coisa, sabe? É realmente sei lá, uma vocação, uma coisa muito minha, horizontalizar as relações, sabe? Então, se em alguma relação eu acabo caindo, né? Porque a gente foi criado assim, né? Em comparação, concorrência, competição, né? A gente foi criado ainda numa atmosfera de cultural diferente. E aí, se eu caio nessa de ou me achar menos ou me achar mais que alguém, né? Por isso que eu falo pra gente cuidar do nosso afeto. Travou um pouco? Voltou? Tô parada? Não ouço o áudio. Deixa eu ver se eu tirar o meu também. Voltou? Áudio? Travou? Voltou, travou. Quer encerrar e voltar? Vamos, encerra e volta.